Oi, gente! Tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Bom, estava lá eu conversando com umas amigas e uns amigos e eles estavam me perguntando como que foi meus primeiros dias de aula agora no ensino médio, na escola nova, né? E daí eu tava lá respondendo as mensagens deles, né? Algumas meninas vieram me perguntar pessoalmente, né, minhas amigas, e outras perguntaram no WhatsApp, enfim. Então, eu tava lá respondendo elas, contando como que foi os primeiros dias de aula, e pensei, nossa, mais pessoas devem ter essa curiosidade, né, gente? Porque eu também super perguntei pra eles, e aí, como que foi o seu primeiro dia de aula e tal? Tenho muita curiosidade nisso, né, que eu acho que é legal saber, né, os primeiros dias de aula são super legais. E sempre tem coisa diferente, alguma coisa nova, enfim, você conhece novas pessoas, os professores, enfim, sempre tem uma coisinha legal na escola, né? Então daí eu resolvi gravar esse vídeo porque eu pensei, pode ser que algumas outras pessoas também tenham essa curiosidade, né? Então, já vou assim contar tudo pra vocês, como que foi esses 2 dias de aulas que eu já tive. Sim, eu até agora só tive 2 dias de aula, porque minha aula começou quinta-feira, então eu tive quinta e sexta. Hoje, no caso, eu tô gravando num domingo e amanhã é segunda e já é o 3º dia de aula. Mas, bom, então vamos lá, vou começar contando pra vocês. Quinta-feira, eu cheguei lá toda perdida, gente, toda envergonhada, não conhecia ninguém. Eu tenho uma outra amiga que também passou nessa escola junto comigo, mas a gente foi separada de sala, né? Antes a gente era da mesma sala no 9º ano e agora a gente não tá mais na mesma sala. Na minha escola, nessa nova escola, são 3 primeiros anos, primeiro A, primeiro B e primeiro C. Eu sou do primeiro C. E depois são 2 salas de 2º ano e 2 salas de 3º ano, né? A e B. Bom, então daí eu cheguei lá super perdida, não conhecia ninguém, não conhecia nada, mal conhecia a escola, né? Daí eu olhei lá meu nome na lista, minha mãe entrou lá junto comigo, olhei meu nome na lista, pra ver de que sala que eu era, descobri onde que era a minha sala, coloquei minha mochila lá e depois eu fiquei de pé no corredor, gente. Sim, eu fiquei tipo... Eu tava muito envergonhada, não conhecia ninguém. Todo mundo assim olhando, e eu olhando pra todo mundo, e eu tipo super perdida, sem conhecer ninguém. Minha amiga naquele dia, ela chegou atrasada, então nem pra dar um oizinho pra ela não deu antes de começar as aulas, né? Bom, daí depois disso, mandaram a gente entrar pra sala, né? Enquanto eu não entrei na sala, eu só fiquei lá parada no corredor mesmo, porque não tinha nada pra fazer. Mas depois, gente, começou, assim, foi muito legal esses 2 primeiros dias, gente. Eu amei a escola, as pessoas são demais, gente, sério. Porque, o que aconteceu? A gente tem, tipo assim, o 3º ano, ele tem como se fosse uma comissão de 3º ano. Mas não é uma comissão, sei lá, pra arrumar coisas da formatura, coisas de 3º ano mesmo, não. Eles são, os primeiros anos, nós que entramos agora nessa escola, somos tipo os bichos do 3º. Tipo, sabe, os novatos, que daí o 3º ano meio que adotou a gente como os bichinhos dele. Enfim, são algumas pessoas que fazem parte dessa comissão de 3º ano, não são todos. E... são 2 monitores para cada uma das salas e depois 2 monitores que são mais assim em geral, sabe? Que fazem parte, tipo, da comissão em geral, que não fica dentro da sala. Enfim, daí, as monitoras da minha sala, gente, eu já conhecia uma, que eu frequentava um lugar lá, que ela também ia, então eu já conhecia ela de lá. Mas, gente, elas foram uns amores, elas chamam Amanda e Ainoa. Elas são, gente, muito fofas, muito legais, super divertidas, são... Nossa, sério, gente, a recepção que a gente teve foi, assim, demais. Foi, assim, a melhor recepção de todas as escolas que eu já fui, gente. Olha que eu já fui em muitas, viu? Mas então, logo de cara, elas já chegaram na sala, se apresentaram e elas começaram a responder perguntas que a gente tinha, sabe? Começaram a falar de como funciona a semana de provas, os professores, elas falaram, não conversa na aula de tal professor porque aquele professor lá é o mais bravo. Mas elas falaram dos professores, qual que elas gostam mais, qual que elas gostam menos, mas em geral elas recomendaram todos como muito legais, sabe? E, bom, ficaram falando isso, falaram de recuperação, dependência de matéria, enfim, falaram como que funciona a escola em geral, a partir dos conhecimentos delas, né, que elas já estão no 3º ano, e elas contaram como que foi o primeiro ano delas e tal. Bom, daí, depois disso, a gente teve um tour pela escola. As equipes se dividiram, né? Gente, verdade. Como são 3 primeiros anos, é como se fossem 3 equipes. Daí tem primeiro A, primeiro B e primeiro C. As pessoas que estavam no 2º A, por exemplo, se tem uma pessoa no 2º A que foi do primeiro C, essa pessoa é da equipe do primeiro C, entendeu? Então, a pessoa
todo mundo que foi do primeiro C, enquanto tava ali nessa escola, é da equipe do primeiro C, ou seja, da minha equipe. Todo mundo que foi do primeiro A, que tá no terceiro ano, é da equipe do primeiro A. Entendeu? Então, essas minhas monitoras, a Amanda e a Ainoa, elas, no primeiro ano delas, elas foram do primeiro C, que no caso é o meu. Por isso, elas eram as minhas monitoras. E daí, a minha equipe era formada pela minha sala e por pessoas que já estão no segundo e no terceiro ano, só que na época do primeiro ano delas, elas foram do primeiro C. Então, é a equipe assim. A minha equipe, no caso, era amarela, daí o primeiro A era a equipe azul e o primeiro B era a equipe vermelha. Mas enfim, daí as equipes se dividiram e foram fazer um tour pela escola, né? Pra apresentar a escola pros novatos, né? No caso, a gente. E foi bem legal, eles apresentaram todas as partes. A escola não é muito grande, tá? É tipo uma parte fechada, térreo, não tem primeiro andar, nem nada disso. E é bem assim, ao ar livre. Eu já estudava lá do lado, então eu já conheci um pouco. Já tinha entrado lá algumas vezes, né? Na verdade, 2 ou 3 vezes. Mas, então assim, foi bom, eu conheci outras partes que eu não conhecia. É bem legal, você entra e daí tem tipo uma recepção, no caso a secretaria, né? E depois você entra assim, tem um pátio que fica a monitoria, a outra secretaria. Daí tem tipo umas mesinhas que você pode ficar lá na hora do intervalo, na hora do almoço, enfim. É bem bonitinho lá. E daí é um corredorzão que tem várias salas. E daí são as salas de aula, depois tem a sala de treinamento. Isso é uma coisa que eu achei muito interessante, que lá existe uma sala especificamente para você fazer prova. Então, na semana de prova bimestral, você só chega na escola e já vai para essa sala de treinamento, você faz a prova e vai embora para casa, né? Você faz todas as provas que você tem naquele dia e você pode ir embora para casa. Então, assim, achei isso muito interessante, bem diferente das outras escolas que eu já frequentei. Então, achei bem legal essa sala de treinamento, é uma sala gigante. Daí eles mostraram, tem um auditório lá, bem bonito também. Tem a área verde lá fora, a quadra, o campo, a enfermaria, o refeitório também é bem grande, enfim, gente. Então, foi um tour pela escola e depois disso começou a gincana de fato. Daí, eles separaram, né, as equipes, no caso amarela, vermelha e azul, e as equipes se juntaram na quadra e a gente fez grito de guerra. Fez dança, né? Cada equipe tinha sua dança. A gente fez também um cartaz da equipe. O meu ficou muito bonitinho. Eu não tenho foto, né? Não tirei foto nem nada disso. Vou tentar procurar uma foto aí se eu tiver. E daí eu coloco aqui. Mas se não, gente, daí eu não vou ter foto. Mas, enfim. Daí a gente fez isso. Depois teve um intervalo. O intervalo eu fiquei com a minha amiga mesmo. Daí depois teve algumas brincadeiras, sabe? Eu não lembro exatamente qual brincadeira foi no primeiro dia, qual brincadeira foi no segundo dia, né? Que foram os 2 primeiros dias, foi só brincadeira, gente. A gente só chegou na escola e só fez brincadeira. Daí eram várias tipo competições, sabe? Tinha uma brincadeira lá que era um quadrado, você tinha que ficar o máximo de pessoas da equipe dentro do quadrado. Nessa brincadeira minha equipe ganhou, foi uma das únicas brincadeiras que minha equipe ganhou, gente, porque depois vai ter tipo o primeiro e segundo lugar de cada equipe, a minha equipe ficou em terceiro lugar, gente. Mas o importante é que a gente se divertiu muito, a gente brincou muito, aí deu muito pra conhecer e tal, então foi muito legal, mesmo estando em terceiro lugar, né? Mas então daí teve essa brincadeira do quadrado, teve zumba, isso foi no segundo dia de aula que eu lembro, teve caça ao tesouro que minha equipe ganhou de novo, foi a segunda brincadeira que a gente ganhou. Foi muito legal, gente, um caça ao tesouro super divertido, bem, como eu faço curso técnico de química, era bem a ver com química, sabe? Eles, tipo, inventaram uma doença lá, canibalismo, mas uma doença, tipo, não existe, sabe? E daí a gente tinha que encontrar os elementos químicos que precisava pra fazer o remédio pra combater, pra cura dessa doença, enfim. Então foi bem legal, minha equipe ganhou, foi, tipo assim, foi ganho de virada, sabe? A gente tava, tipo, em último lugar, os últimos a encontrar as pistas, e depois a gente ganhou a brincadeira, então foi muito divertido também. Teve também queimada, depois a gente apresentou as nossas danças, né? Cada equipe tinha a sua dança. Daí a equipe apresentou a dança pra escola inteira, né? Das outras equipes, também foi muito divertido. E, bom, as brincadeiras que eu lembro são essas, mas teve mais, gente, eu não tô conseguindo lembrar. Enfim, gente,
Muitas brincadeiras super divertidas. E, gente, agora, por que a escola faz essa brincadeira? É tanto pra receber a gente de uma forma mais divertida, né, mais calorosa, enfim, mas também pra gente ter o contato, de se apresentar e tal. No primeiro dia de aula, tava todo mundo da minha sala muito envergonhado, gente, ninguém falava. Eu, assim, não falei um A, gente, no primeiro dia de aula. Depois, a gente foi se conhecendo, a sala em si, né, como era uma equipe, a gente tinha que conversar em relação aos jogos que a gente estava participando e tal. Então daí foi, realmente a gente conseguiu, tipo, ter mais contato um com o outro, sabe? E foi muito legal. No segundo dia de aula eu já tinha perdido totalmente a vergonha e eu já tava, assim, já fiz amizade com todas as meninas da minha sala. E realmente, assim, eu achei que essa gincana é muito útil pra gente, sabe? Porque realmente, se não tivesse tido essa gincana, gente, eu acho que até no segundo dia de aula eu não teria conversado com ninguém da minha sala, gente. Porque eu realmente sou muito envergonhada, sou muito, assim, quieta na minha, então realmente tenho muita vergonha. Então, gente, foi isso. Eu amei realmente demais essa escola, gente. Todas as pessoas, depois do segundo dia de aula, que já tava todo mundo se conhecendo melhor, eu cheguei, assim, na escola, sabe? Tipo, antes de começar realmente o período das aulas, eu cheguei na escola andando no corredor e, gente, todo mundo do terceiro ano falando oi, bom dia, sério, gente, eu me senti, sabe aqueles hotéis que você anda assim e todo mundo te cumprimenta e tal, gente, achei realmente muito legal. Eu amei todas as pessoas que tem lá, eles são realmente muito, a recepção deles realmente é muito boa. Essa gincana é totalmente organizada pelas pessoas do terceiro ano e, gente, sério, eles são fofos, foi muito legal. Foi uma recepção, assim, perfeita, gente. Nossa, sério, eu tô amando essa escola. Amei essa recepção, né? Essa semana começa, de fato, as matérias e tal. Ah, gente, teve uma outra coisa que eu não falei, que no primeiro dia de aula teve a apresentação dos professores. Então, a gente se juntou, assim, na sala de treinamento, que é uma sala grandona, que eu já falei pra vocês. E os professores, eles se apresentaram e tal. Eu não lembro o nome de todos, nem a cara de todos. Se eu olhar eles, assim, andando no corredor na escola, eu ainda não sei quem eles são. Mas essa semana que começa as aulas, de fato, eu já vou descobrindo. E depois eu posso trazer um vídeo pra vocês contando sobre os professores, sobre as matérias que tem no primeiro ano, enfim. Depois eu pego um vídeo assim pra vocês, tá bom, gente? Então esse vídeo foi realmente pra contar pra vocês os primeiros dias de aula do ensino médio, que realmente foi muito legal, eu amei muito, foi uma experiência, assim, ótima, eu tô amando essa escola. Logo, assim, de primeira impressão, gente, é, assim, uma escola perfeita, as pessoas são muito simpáticas, muito amigáveis, realmente, assim, amei tudo, gente. Foi isso o vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like aqui embaixo. Comenta aí como que tá sendo o seu primeiro dia de aula, seus primeiros dias de aula, né? Provavelmente a aula de vocês já começaram, né? Então conta aqui embaixo como que foi os primeiros dias de aula de vocês, que eu vou adorar saber, tá bom, gente? Se inscreve no canal pra não perder o próximo vídeo e me segue lá no Instagram, que é @lumadevu, que eu tô sempre por lá postando foto pra vocês, tá bom? Beijo, até o próximo vídeo!